Salve, salve galera, muito boa tarde para vocês. Professor Milton aí para mais uma aula. Hoje nós vamos debater aqui, discutir sobre os direitos humanos e a cultura de paz, tá? Dentro de uma sociedade que é uma sociedade democrática, porém ela vive em conflitos, tá? Um dos objetivos desse meu projeto da disciplina de eletivas é discutir aí como nós podemos promover a cultura de paz nas escolas, principalmente na nossa. É claro que nesse período aí, né, de isolamento, nós não temos tido esses conflitos de forma presencial, mas esse conflito acaba ocorrendo aí nas redes sociais, que é um desafio que precisa ser superado hoje. Vamos lá para o próximo slide. Tá? Nesse slide aqui, vou mostrar a vocês o livro que eu utilizei, tá? Com as imagens aqui são deste livro, que é um livro aí que foi oferecido pelas editoras para que nós possamos aí fazer uma escolha, e escolhi um texto aqui, um capítulo deste livro para trabalhar com vocês na aula de hoje. Bom, vamos lá. Vivemos numa sociedade democrática, numa sociedade em que todos somos irmãos, tá? Todos somos aí, no quesito cidadãos do mundo, nessa coisa cosmopolita que o mundo é hoje, e devemos aceitar isso, o multiculturalismo, a pluralidade, a diversidade, que fazem parte aí da nossa história, e ela deve ser sempre defendida, tá? Não devemos defender privilégios, segregações, separações, né? Racismos, violências, enfim, essas coisas aqui devem ser superadas, e o objetivo dessa aula e do projeto que desenvolvi aí para vocês é esse. Bom, democracia e conflito, como promover a cultura de paz na escola? O Brasil, galera, como vai dizer o texto aqui, é um dos países mais violentos no mundo. Entre 2011 e 2018, como vai afirmar o texto aqui, nós tivemos 458.978 mortes. No mesmo tempo, tá? Aí, entre 2003 e 2011, o Iraque, que viveu uma guerra, tá? Teve lá bases americanas, conflitos, morreram 120.088 pessoas. Isso mostra, tá, o quanto o nosso país é violento. Como nós podemos estabelecer, tá, como vai dizer aqui, neste trecho do texto, mudanças possíveis para construirmos um país pacífico, tá? O nosso Brasil passa aí por uma situação muito drástica, muito ruim, que nós temos observado aí nos últimos anos, tá? A questão da desigualdade aumentando, da pobreza aumentando, da fome aumentando, e tudo isso aí vai gerar uma série de condicionantes que farão com que esta situação fique ruim, ou fique pior, ou venha a piorar. Nós devemos, tá, como vai dizer o texto aí, mudar as relações para evitar essas tensões. E essas tensões que ocorrem na sociedade devem ocorrer por meio da mediação dos governantes, das escolas, da sociedade civil. Todos nós devemos aí nos unir para que possamos aí superar esses problemas. Vamos lá, tá? Vivemos aí uma sociedade, ok, que defende aí os direitos humanos e a cultura de paz. É importante nós entendermos que numa sociedade democrática a justiça deve prevalecer, tá? Nós temos aí que sermos cidadãos atuantes, defendermos a inclusão, uma sociedade coletiva, a participação de diversos setores, como eu disse anteriormente, ok? Então, isso é de fundamental importância para que a sociedade
venha a se desenvolver. O que são direitos humanos, ok? É um tema, como vai dizer o texto aí da página 110 deste livro, que é muito debatido em programas de TV, nesses programas principalmente policialescos aí de baixa qualidade, que afirmam que o direito humano, os direitos humanos, né, é uma coisa de bandido. Não, para defender bandido, não. Os direitos humanos defendem que o Estado haja de acordo com respeito à vida e à liberdade e que todo cidadão, independente da raça, da cor, da sexualidade, da religiosidade, tenha aí o amplo direito de defesa. Tá? Então, os direitos humanos eles vão surgir para defender a vida e a liberdade. Se um sujeito age de forma errada, existem as leis, existem a Constituição para que este sujeito seja punido. E nós sabemos, tá, que infelizmente em nosso país, essa justiça tão pregada aí por muitos, ela infelizmente só ocorre com os menos favorecidos, ok? Nós temos aí essa desigualdade social muito intensa e que aquele que é menos favorecido economicamente tem uma melhor condição de se defender. Como diz uma canção, quanto mais culpado, melhor é o advogado, né? Aí o cara vai ter aí a condição. Infelizmente, essa condição econômica ocorre. Os direitos humanos querem defender que o Estado não abuse do poder, que os governos não abusem do poder que têm. Os governos têm por obrigação, galera, proteger os direitos dos homens, dos cidadãos, dando a eles as condições para viverem uma vida digna. E é claro que, mediante o descumprimento da lei, agir com a punição, mas a punição não pode ser tirar a vida do indivíduo ou agir como esse indivíduo que desrespeitou a lei age. Né? A punição aos indivíduos deve ocorrer de acordo com a lei da Constituição e dos direitos humanos. Nos séculos 17 e 18 ocorreram movimentos na Europa. O professor de história de vocês vai explicar isso melhor, né? Que buscavam a superação aí do poder dos reis. Esses reis tinham um poder absoluto, tá? Podiam tomar propriedades, podiam intervir na vida do indivíduo de qualquer maneira, e nesse período aí, que vai ser o período aí de surgimento do capitalismo e expansão do capitalismo, surgimento aí de uma nova classe econômica, a burguesia, você vai ter o quê? Você vai ter essa classe emergente crescendo economicamente e buscando leis e buscando defesas das suas ações. Então, aquele poder divino dos reis, que Deus deixava o rei ser proprietário, que o rei era o enviado de Deus na terra, ou comandante político de Deus na terra, isso começa a ser enfrentado. Os homens, né, começam a perceber que são novamente agentes transformadores no mundo e querem garantir seus direitos. Nesse período aí o liberalismo vai surgir, você vai ter David Ricardo, Adam Smith, John Locke, né, Adam Smith lá com a riqueza das nações, o John Locke com o segundo tratado sobre o governo e outros autores fazendo a defesa das propriedades individuais, das ações individuais, das liberdades dos indivíduos de participarem economicamente, politicamente na vida da sociedade. Nós vamos ter aí o surgimento das revoluções, revoluções francesas, Revolução Gloriosa na Inglaterra, a independência dos Estados Unidos. Tudo isso vai ocorrer, tá, mediante esta percepção do homem de ter os seus direitos, de poder agir, de ter a garantia que o Estado não haja de forma autoritária sobre suas vidas. O homem passa a ser, nesse período aí, não só um cara que vive em sociedade, mas que também transforma a sociedade. Então, os direitos humanos vão servir
para suprimir e para superar essas ações extremas que ocorriam. Né? No século XX, principalmente na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o Holocausto, que foi uma barbárie, que foi uma destruição, que foi um extermínio, assim como os governos, né, autoritários da própria União Soviética. O comunismo soviético matou muito, exterminou muitas pessoas, e ao longo desses períodos, tá, foram percebidos que esses estados autoritários, que infelizmente ainda existem hoje, você pega a Coreia do Norte, você pega a própria China, né, que tem lá a perseguição de pessoas, um estado autoritário, países da Arábia Saudita, nós tivemos as ditaduras na América do Sul, nos países africanos, asiáticos, enfim. Em nome de tudo isso é que foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para dar aos cidadãos e cidadãs a garantia da lei, a garantia da proteção dos seus bens. O John Locke, lá no seu livro, dizia que todo ser humano, pelo simples fato de nascer, tem o direito à vida, à liberdade e à propriedade. E depois foram criados o que ele chama de direitos positivos, tá? Que são as leis que os homens criaram para viver de forma harmônica em sociedade. Nós vamos ter também Jean-Jacques Rousseau, né? Que vai lá no seu contrato social defender a vontade geral, que o indivíduo deve negar suas vontades individuais em nome do bem comum. Numa democracia, galera, a gente faz o que é permitido, no sentido de que a nossa ação não possa prejudicar a outros, tá? Então, vamos seguindo aí a nossa aula, tá? E aqui nós temos aí que a Declaração dos Direitos Humanos, no seu artigo 1º, vai dizer o quê? Algo que eu já comentei com vocês. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros com espírito de fraternidade. No artigo 2º, diz assim: todos os seres humanos podem invocar os seus direitos e as liberdades proclamadas na presente declaração, sem distinção alguma. Não será tampouco feita qualquer distinção fundada da condição política, jurídica ou internacional do país ou território que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente sob a tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Os direitos humanos são universais. Nenhum governo tem o direito de exterminar, de se apropriar dos bens dos indivíduos, da vida do indivíduo, da liberdade dos indivíduos. É claro que tudo de acordo com a lei. Se estiver em desrespeito com a lei, esse sujeito pagará juridicamente processado. Tá? Então, existem os limites, mas o indivíduo é livre para criticar, o indivíduo não é livre para ameaçar, o indivíduo não pode ser livre para matar. Então, nós temos as leis que são colocadas aí e devem ser efetuadas na prática. Tá? Nós vamos aí para o nosso penúltimo slide, tá, galera? Sobre a nossa aula aí de hoje, que foi criado aqui no ano de 1999, a declaração que busca a programação de ação para a cultura da paz. Tá? Então, o que seria uma cultura da paz que vocês vão ter aí no seu artigo 1º? Uma cultura de paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições e comportamentos e estilos de vida baseadas em respeito à vida, fim da violência, promoção de valores, atitudes, por meio da educação, do diálogo e da cooperação. Tá? Respeito pleno à promoção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais.
compromisso com a solução pacífica dos conflitos. Ou seja, tá? Nós devemos buscar uma sociedade equitativa, igualitária, justa. Que todo cidadão seja tratado de forma justa. Que todo cidadão seja respeitado, independente de sua religiosidade, de suas crenças, dele ser ateu, dele ser judeu, dele ser homem, mulher, homossexual, heterossexual, não importa. Todos devem ser tratados igualmente perante a lei. Tá? Então, o Estado deve agir buscando esses princípios. E a escola que tem esse convívio pleno, esse convívio intenso, ela precisa também ter aí esse entendimento. Tá? E para finalizar, ok? Nós vamos aqui, a cultura da paz vai visar o que? O processo da transformação social e pessoal. Para eu ser bom, eu preciso agir bem nesse mundo, respeitando o outro. Como eu sempre digo para todos, tá? Numa sociedade democrática, numa sociedade que defende os princípios da liberdade, eu devo agir sempre pensando no outro. Sempre agir mediante o que a minha ação vai resultar na vida do outro. Caso isso não ocorra, a minha ação é injusta, a minha ação é mesquinha, a minha ação vai prejudicar ao outro. Tá? Nunca faça ao outro o que você não quer que façam a você. Coloquem o outro sempre como parâmetro. Como diria Jean-Paul Sartre, ninguém é livre sozinho. Tá? Então, é necessário essa comunidade, essa participação coletiva para que nós possamos construir essa sociedade mais justa e igualitária. Tá? Peço a vocês, galerinha, que acompanhem as aulas, curtam o vídeo aí do professor, se inscrevam no canal, deixem comentários, compartilhem para os colegas que não estão tendo acesso de alguma forma, se vocês conseguirem fazer com que eles participem, porque isso é muito importante para a construção, não só da sua nota, tá? Mas da vida em sociedade. Um abraço a todos vocês aí que estão assistindo a esse vídeo.